pessoal, hoje estou aqui para uma demonstração de venda de um clássico top de linha vintage nacional da marca Polivox, marca clássica dos anos 70, dos anos 80, e esse aqui é o famoso PM5000, o amplificador de potência da famosa linha 5000 lançada pela Polivox no final dos anos 70, no início dos anos 80. E hoje estou colocando esse equipamento à venda, então você vai ter a oportunidade de adquirir o equipamento em muito bom estado de conservação. E o que você vai ver nesse vídeo hoje? Hoje a gente vai escutar ele, você vai ver todas as funções dele, vou comentar um pouco sobre o estado de conservação, sobre a história desse equipamento aqui, sobre uma procedência desse equipamento que eu conheço aqui, a história dele, e também vou comentar o que eu faria nesse equipamento, porque sim, ele tem 40 e poucos anos de idade e tem algumas coisas que eu gostaria de fazer, mas às vezes é melhor manter a originalidade do aparelho, beleza? Então é isso que você vai ver nesse vídeo hoje. Então é isso, PM5000, já de início vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o anúncio do equipamento. Lá você vai verificar o valor que eu estou pedindo por ele, o valor do frete para sua região, uma leve descrição e fotos. Lembrando que a descrição, a maior parte da descrição desse equipamento, a gente vai ver aqui no vídeo. Inclusive, eu vou abrir ele para a gente analisar o circuito do amplificador para saber como está. Então o vídeo é bem longo, se prepara, senta na cadeira aí. Então, iniciando, vamos ligar ele aqui. Eu vou ligar diretamente, deixa eu só desabilitar aqui, desligar o sistema de caixa. Vamos ligar ele aqui, ó. Então eu já ligo ele, ele já acende aqui o painel dele, já está aceso. Vou injetar um áudio, né? Olha lá, ó, a gente já olha lá, tá entrando áudio? Tá entrando áudio, beleza. Agora eu vou acionar o sistema de caixa e ele já vai entrar tocando aí. Então é isso aí, você já viu ele tocando aí. Vamos às funções desse equipamento. Para quem não conhece, né? Dificilmente alguém não conhece um equipamento desse, mas vamos lá. Aqui a gente tem a tecla Power, liga, desliga, uma conexão para fone de ouvido, então você pode utilizar teu fone de ouvido aqui, que é um desperdício nesse equipamento, mas você pode conectar o fone de ouvido para saber se o áudio está entrando, se está tudo certo. Aqui a gente tem os famosos, né? Os VUs. Das duas categorias de VUs, digamos assim. O VU de ponteiro, a Polivox juntou tudo num equipamento só, né? Então, você tem, além dos ponteiros, você tem uma sequência de LEDs aqui no meio, que é o chamariz, a parte mais bonita do equipamento, né? Aqui a gente vai ter duas chaves seletoras. A primeira, deixa eu desligar o sistema de áudio aqui, ó. A primeira seria para você habilitar os VUs, então eu estou aqui no máximo, mas eu posso deixar no mínimo. Você viu ele batendo lá no máximo e o som baixo? Por quê? Porque o meu VU estava na sensibilidade máxima. Óbvio que se eu for tocar ele num volume alto, eu vou deixar aqui na sensibilidade, aí ele nem, olha lá, ó, até aumentar demora. Ó, tô injetando áudio aqui e tá indo, ó, tá vendo? Então aqui você tem a sensibilidade dos VUs, para ter um controle do que você está vendo. Lembrando, é um equipamento que foi feito residencial, ele foi usado profissionalmente nos anos 70, nos anos 80, mas é um equipamento feito exclusivamente para residência. Então o que acontece? Às vezes você está escutando lá bem baixo, então o som ele não foi feito para sempre utilizar na potência máxima ou em alto volume, né? Então às vezes estava na tua residência, curtindo um som baixo, e aí você queria ver como que estava o áudio pelo analisador aqui, e não tem como, porque o áudio está entrando, só que eu não estou vendo, né? Mas eu venho aqui e aciono a sensibilidade, então eu posso deixar aqui, ó, 0, né? Aqui eu utilizaria quando eu tô com volume bem alto, e se eu estou escutando um volume baixo lá, no caso aqui baixinho, ó, normal, mas quero ver o VU atuando, eu aciono aqui, beleza? Vou desabilitar, e aqui a gente tem o sistema do áudio, então aqui é só dos VUs e aqui é pro áudio. Então se eu vier aqui, ó, tá baixo, médio, super alto. Para que serve isso aqui? Porque ele vinha, né, com um pré-amplificador, e o pré-amplificador ele tem lá um atenuador no volume. Então você pode controlar lá o volume dele. Quanto mais alto o volume do pré, menos o loadings atua, e aí você tem que diminuir aqui. Agora, se eu quiser que a sensibilidade do power fique bem alta e eu use pouco volume no pré para o loadings atuar, então você tem esse controle, tá?
tanto do volume do pré como o volume. Eu ainda pretendo fazer um vídeo dos dois aqui, eu ainda não fiz, né? Tenho vários prés e vários powers, mas não fiz um vídeo de como eles funcionam o par junto. Vou fazer isso ainda. Bom, então aqui você tem acessibilidade. Aqui os dois sistemas de caixa, como você já observou, sistema de caixa A e sistema de caixa B, tá? Então um par de caixa e outro par de caixa. Bom, lá atrás você tem as conexões de caixas, né, que você vai conectar, o RCA. Lembrando, ele é um amplificador de potência, ele não tem volume, não tem nada. Você precisa necessariamente ou de um pré-amplificador ou de um sinal que já venha pré-amplificado, digamos assim. Porque ele não regula, você não consegue regular nada nele. O sinal já tem que vir pronto para ele simplesmente... Então, basicamente, de função, é isso, né? Não tem muito segredo. Bom, e antes de falar aqui um pouco do estado de conservação, porque sim... Aqui nesse canal, para quem acompanha esse canal, a gente dá valor ao estado de conservação. Vou falar um pouco breve sobre valor do equipamento. Você pode encontrar um equipamento desse bem barato ou bem caro, né? Ah, é o mesmo equipamento? Não. Pode ser o mesmo equipamento, mas ambos em estados de conservação totalmente diferentes. Inclusive, se eu já fiz, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição com relação a isso, talvez um comparativo entre ele e outro equipamento e tudo mais. Lembrando, o equipamento desse também foi usado profissionalmente. Não é o caso desse, já vou conversar sobre a história desse equipamento. Mas quando era utilizado profissionalmente, isso aqui virava, né, um Deus nos acuda, digamos assim. Só se fazer uma pesquisa, você vai ver os valores... Só você fazer uma pesquisa aí nos outros equipamentos anunciados, você vai ver o estado que você encontra esse tipo de equipamento, beleza? Mas antes disso, vou dar um recado. Qual é o recado? Nesse canal, a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, curiosidades, venda de equipamento, compra, lives com bate-papo, discutindo o mercado do som vintage, demonstrando equipamentos, minha opinião sincera sobre alguns equipamentos, curiosidades, como eu já disse. Então, se você tem interesse nessa geração de equipamentos de som, áudio dos anos 70, dos anos 80, tanto nacional como importado, inscreva-se no canal e ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo aí de curiosidade dessa geração, ok? E também vou pedir pro pessoal não esquecer de dar o like aí para ajudar o vídeo ser alavancado no YouTube e incentivar a gente a continuar fazendo vídeos aí. Bom, então vamos ao estado de conservação dele. Como eu disse, é um equipamento em muito bom estado de conservação, tá? A gente tem o painel aqui todo original, nunca teve em rack, ele não tem marcas, né? Para quem sabe do que eu estou falando, normalmente aqui onde você tem o alumínio, né? Onde você tem aqui a posição onde você poderia utilizar ele em rack, as pessoas colocavam o parafuso e acabava marcando, o alumínio é frágil, então ele acaba marcando. Aqui não tem marca de rack, o painel está bem conservado, toda a serigrafia no lugar, 100% sem nenhum detalhe. Os botões, os knobs aqui originais da versão mais bonita, na minha opinião, que é esse anodizado, né, brilhante. Existe o cru, né, tem o alumínio cru também. Aqui a gente tem os botões todos originais, essa versão é de plástico, com acabamento branco, alças em perfeito estado, não tem batida, não tem amassado. Ah, detalhe, não tem nada restaurado aqui. Inclusive eu vou comentar alguma coisa que ele tem de detalhe que eu faria, no caso, se eu tivesse oportunidade de ficar com ele, ok? Então vamos lá. Então o escovado do painel está em muito bom estado. E eu estava dando uma boa analisada aqui no painel. O que tem mesmo é uma ou duas marquinhas aqui desse lado. Aqui não tem marca nenhuma. Aqui tem uma ou duas marquinhas aqui. Talvez uma pegadinha aqui, mas é mínima coisa. O acrílico aqui perfeito, não tem risco, não tem nada. Os VUs lá dentro em perfeito estado. Para quem acompanha sabe, existe esse equipamento aqui. Normalmente acaba desbotando a parte vermelha do VU ali. E tem muita gente que acaba tirando isso daí, colocando réplica. Mas eu já, não sei se eu já fiz um vídeo aqui no canal. Cara, o pessoal acaba colocando uma peça de má qualidade lá dentro, que aqui levou 40 anos para desbotar. Às vezes põe uma impressão ali dentro, um papel ali, que desbota em 2 dias, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Quer fazer um teste? Pega a tua impressão que você fez disso aqui e põe aí na tua parede e deixa pendurado por 2 dias. Você vai ver que isso aqui vai sumir rapidinho. Então toma cuidado. Lá dentro a serigrafia é perfeita, os LEDs são originais, nada de LED alto brilho, essas coisas que ofusca a lindeza do equipamento, na minha opinião. Nada de lâmpada de LED que acende, que queima a vista, não. Tudo compacto, tudo legal. Inclusive nas lâmpadas ele tem um detalhe aqui que é uma coisa que eu faria nele aqui. Vamos lá, continuando. Pés originais, todos os parafusos de tampa original, a parte de cima dele está original.
tem todas as serigrafias dos copos, dos canecos, eu vou mostrar aqui a parte de cima depois. O que mais? Parte traseira original, conector de caixa original, conector RCA original, chave de tensão original, batentes atrás original, já falei dos pés, né? Todos os parafusos, que mais? A parte eletrônica dele é original, mas nós vamos confirmar isso nesse vídeo. Aguarde até o final, que a gente vai abrir os dois lados do amplificador para ver como que está o circuito da parte eletrônica dele, ok? Bom, então com relação ao estado de conservação é mais ou menos isso. Um equipamento fora do padrão do que você encontra anunciado por aí, beleza? E antes de virar aqui para mostrar o resto do estado de conservação dele, vou falar o que eu faria nesse equipamento. São 2 pontos que eu faria. Pensei em fazer, mas aí aqui nesse canal a gente tem aquele dilema. Manter original, porque eu prefiro às vezes um equipamento com um risquinho aqui, 2 risquinhos aqui, do que o cara pegar um painel desse zerado que viveu 40 anos e ficou em perfeito estado, arrancar o painel e ir lá mandar restaurar por causa de 2 risquinhos. Não vale a pena nunca, eu não faria isso nunca, zero, né? Então tem coisas no equipamento desse que às vezes ele demonstra a sua idade, né? E às vezes é importante, porque você pega um equipamento desse daqui que tem alguns detalhezinhos, você sabe que ele é original, você percebe que é um equipamento original e que tem alguns detalhes. Óbvio, você pode até encontrar equipamentos que não tem esses detalhes, né? E originais. E também, óbvio, você pode encontrar equipamentos que não tem esses detalhes, mas que foram todo restaurado. E a restauração, né, um parênteses aí, o problema, na minha opinião, da restauração é que a gente nunca sabe o que ele era antes, né? Se o cara restaurou um equipamento bonito e fez tudo novo, ou se ele pegou uma carcaça dessas que você vê aí com canaleta aqui, com buraco aqui, e na restauração sempre tem esse problema, né? Não tem como preencher o alumínio. Pelo menos eu não sei como faz isso. Então, digamos, se ele tem buraco aqui, ou o cara tirou, né, diminuiu a espessura do painel, ou preencheu com alguma coisa. Então, é difícil. Eu prefiro, vou dar um exemplo de carro, né? Eu prefiro um carro que está parecendo podre ali de 40 anos do que um carro maçã do amor, bem pintadinho, que você nunca sabe o que tinha por baixo. Essa é a minha opinião e é assim que eu vou manter esse equipamento totalmente original. Vejo as fotos do anúncio e vou falar o que tem. Qual é os detalhes? Primeiro detalhe. Esse equipamento aqui ele tem a última versão da Polivox, que é o caso desse equipamento. Eles tiveram uma economia. Eu já fiz vídeo sobre isso, vou tentar achar e deixar aqui na descrição, mas talvez seja por um detalhe técnico também. Qual que é o detalhe? Os VUs, você percebe que aqui ele tem 2 lâmpadas, uma aqui e uma aqui. Originalmente os primeiros ele vinha com uma lâmpada aqui no meio, que é diferente, e uma lâmpada aqui, uma lâmpada aqui. E esse equipamento não tem essas lâmpadas, e é original de fábrica, tá? Porque talvez a Polivox esteja barateando aqui o custo do equipamento, que eu acredito que não, ou um outro problema que eu já comentei, como eu disse aí. O que acontece? 2 lâmpadas que são colocadas aqui e aqui acabam fazendo com que o acrílico do VU acabe trincando a temperatura. Lembrando, lâmpada não é LED, então a temperatura de uma lâmpada aqui, uma lâmpada aqui, uma lâmpada aqui, acabava fazendo com que esse acrílico fique trincado. Então você pega esses equipamentos que tem as lâmpadas originais aqui, se você olhar de lado, você vê leves fissuras aqui no acrílico, certo? Por causa da temperatura da lâmpada. Eu mesmo já fiz esse serviço e o que eu fiz? Coloquei as lâmpadas aqui que não vem original, mas você tem que fazer um acabamento em volta desse acrílico para tentar segurar essa temperatura. É simplesmente uma película que você põe aqui, tá? Para a temperatura dessa lâmpada não ficar esquentando, digamos assim, o acrílico do VU. Já fiz esse serviço e eu faria nesse equipamento aqui. Mas como eu disse, estou tentando manter ele original, 100% original. Outra coisa que eu faria nesse equipamento que está demonstrando que ele foi utilizado, né, que aqui na grade, você já vai ver, eu vou tirar a máquina aqui e vou mostrar por cima os detalhes, mas aqui na grade ele tem algumas marcas de uso. Provavelmente o equipamento que ficava em cima aqui, né, acabou tirando desgaste, aquele desgaste natural da pintura, não é desgaste de arranhado, né, nem de lixado, nem de oxidado, não, é um desgaste natural de alguma coisa que passou aqui por cima e aqui tem um desgaste. Então eu faria uma pintura aqui e uma pintura aqui, mas lembrando, se eu fizesse a pintura, eu teria que falar, pessoal, fiz uma pintura, e aí a pessoa nunca saberia o que tinha por baixo. Então eu prefiro deixar ele assim, porque aqui a pessoa está vendo como ele viveu os seus 40 anos, entende? Eu acho que não é difícil de entender, né? Então basicamente é isso que eu faria, as lâmpadas é aqui, mas não vou fazer, eu vou vender ele original, tá? Se você quiser fazer, eu até posso te dar um pós-venda e te explicar como faz isso aqui. Ah, César, então eu vou comprar, mas eu quero que você faça. Vou ser bem sincero, se eu fizer isso aqui, eu acabo não vendendo ele, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui como é que tá o resto do equipamento.
Beleza? Vamos escutar ele mais um pouquinho, né? Pra não dizer, ah, você não deixou ele tocando e tudo mais. Pretendo talvez fazer uma live, vou deixar aqui na descrição se eu fiz. Vamos lá. Antes de tirar ele daqui da posição, acho que bati na máquina, não sei. Mas o que acontece? Uma das coisas que acontecia muito com esse tipo de equipamento na versão profissional é o pessoal eliminar isso aqui, tá? Porque era uma das causas, eu mesmo, senta que lá vem história, escutei, eu mesmo já tocando com um equipamento desse e de repente você tá lá tocando, de repente, pô, parou um lado do médio grave, tá usando ele para médio grave, um exemplo. Parou um lado, e agora? Queimou o amplificador, e agora parou o amplificador, e quando você olhava era mau contato nessa chave, né? Então, quando o equipamento era profissional, o pessoal usava muito isso aqui, e ela até tá boa, mas quando é residencial, às vezes ela tá meio enroscada. Então, você tem que usar bem essa chave aqui, tá? Porque ela é uma característica desse equipamento, ela pode dar algum mau contato. Outro detalhe, já que eu tô aqui, né? Para quem com certeza interessa pelo equipamento, tá assistindo o vídeo até agora, que acontece? Outra coisa que pode acontecer, e é um caso que acontece comigo muito no meu equipamento que eu uso mesmo, é os conectores de caixa, tá? O conector de caixa original desse equipamento é muito complicado, é muito bom, é muito legal, diferente de qualquer outra coisa. Profissionalmente, o pessoal, a primeira coisa que fazia no equipamento desse era arrancar isso e por outra coisa, um P10, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Se você não prende bem o fio, se você não encaixa o fio corretamente, ele pode sim dar mau contato. Como assim mau contato? Tá tocando o som, de repente ele para. O que aconteceu? Você vai lá, mexe no fio lá atrás, ele volta. Tem que colocar o fio bem certinho, encaixar bem certinho. Então quando você monta uma vez o equipamento e não mexe mais, perfeito, né? Mas quando, como eu disse, profissionalmente, tira e põe, encaixa para desmontar, ir para um lugar e para o outro, aquilo ali não servia, tá? Então são detalhes, curiosidades desse equipamento que talvez até faça vídeo com relação a essas curiosidades. Bom, vamos lá, vamos olhar ele aí por trás e pelas laterais e por cima. Antes vamos escutar mais um pouquinho. Bom, então aqui na parte de cima, como eu comentei, ó, na grade da ventilação do amplificador, você perceba, tem uma marca aqui, uma mancha aqui, certo? Uma mancha aqui, exatamente, e uma mancha aqui. O que acontece? Normalmente, principalmente o equipamento que ainda mantém os pés originais, porque quem colocava isso aqui em rack, a primeira coisa que faria era tirar os pés. E colocando em rack, ele acaba não tendo problemas aqui, mas ele acaba tendo problemas no painel, porque o aparelho fica em cima aqui sem pé, roçando, e aqui também, né? Então, como provavelmente esse equipamento foi usado com algum equipamento em cima dele, certo? Mas com os pés, acabou tendo um desgaste, ó. Perceber bem certinho onde fica o pé do equipamento, o pé atrás do equipamento que ficava em cima dele. Então tem alguma marquinha aqui, né, de uso, ó, marquinha aqui, tá? Tem alguma leve aqui, marquinha também. Os canecos aqui estão em perfeito estado de alumínio. Caneco perfeito, tem leves marcas, ó, tem até um selo da Polivox original aqui, ó. Se eu tivesse com a minha lanterna, daria pra ver melhor. Na hora que eu virar ele, talvez dê pra ver. Selo de passar aqui da Polivox. Então a parte de cima é assim que está. Aqui também o gráfico perfeito, não é réplica original, tá? Então é um equipamento que está bem conservado. E como eu disse, prefiro manter aqui as marcas de uso dele, porque se você passa uma tinta preta aqui, beleza, ele vai ficar bonitinho e tal. Mas aí você vai ter, aqui nesse canal, pelo menos, eu teria que avisar, ó, passei uma tinta preta aqui. E aí a pessoa não sabe se estava só com marquinhas ou totalmente esfolado isso daqui, né? Esse é o problema. Bom, e aqui a gente tem a parte traseira, deixa eu ver se eu mostro aqui o selo, ó, da Polivox, ó. Polivox, indústria, né? Tá ali, a Indústria Nacional SA, o endereço e tal. Bom, e aqui a parte traseira, o que acontece? Os borrachões original, não tá raspado, nada, né? Porque normalmente equipamento profissional colocava a bunda para baixo aí, e esse borrachão vive lixado, né? Não tá. Tem o selo aqui, a pintura tá perfeita, não é um equipamento oxidado, tá? Tá perfeito. Tem, como eu disse, tem algumas leves ali. Que mais? Aterramento certinho, original, serigrafia do painel traseiro perfeito. Lembrando, tá? Esse tipo de equipamento aqui, painel, eu mesmo tenho equipamento. Se eu fizer, eu vou tentar fazer um vídeo comparando esse, Cúpula do Trovão, para quem acompanha o canal. Vou tentar fazer um vídeo desse equipamento com o mais feio. Quer dizer, igual praticamente a parte frontal e aqui em cima mais ou menos igual, mas a parte traseira bem judiada. Vou mostrar aí. Então, serigrafia perfeita,
Aqui a chave de tensão perfeita com o selinho, tem um pequeno quebradinho aqui no selinho. Os fusíveis aqui, ó, infelizmente ele tinha aqui a serigrafia branca nos fusíveis, mas quando eu fiz uma limpeza aqui acaba saindo, né? Daria para resolver, mas sei lá, né? É fácil, é só pegar uma tintinha branca e passar aqui, depois passar, fica lá escritinho como é o original. Bom, aqui os conectores, tá? Conector de caixa original, como eu disse, tem que prender muito bem isso aqui. Prende e escuta bem o equipamento. Se você vê que está falhando, vem aqui dar uma mexida e tal, depois aperta bem para travar. Toma cuidado também, porque para quebrar isso aqui é fácil. Como disse, equipamento usado profissionalmente, isso aqui era eliminado ou se encontra isso aqui tudo quebrado, tudo. Só dá uma olhadinha aí nos equipamentos que estão anunciados. Aqui mais uma tomada de tensão, serigrafia perfeita, como eu disse. Cabo de força, eu tinha falado que é original. Tá um pouco ressecado, um pouco duro assim, mas para quem vai pôr na tomada e deixar e não ficar pondo e tirando, não vai dar problema, tá? Aqui a parte, aqui ó, normalmente isso aqui se encontra tudo oxidado, tá perfeito, não tem oxidação, não tem nada. Então essa é a parte traseira dele, né? Vou mostrar um pouco a painel frontal, apesar de já ter mostrado no início. Para quem acompanha esses equipamentos, né, sabe do que eu tô falando aqui, ó. Não tem marca nenhuma, 0 marcas de hack, certo? Nunca foi para hack. Deixa eu ver se tem algum outro equipamento aqui para comparar. Não tenho, infelizmente não. Se eu tivesse, eu mostraria. Eu até tenho aqui, quer ver? Ó, vamos fazer uma comparativa aqui entre um tape deck, ó. Esse tape deck aqui, ó, que é da mesma série que tem alças originais. E olha aí as marcas de hack, ó, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é costumeiro você encontrar tape deck, ó, em cima também, ó. Tem marca de hack, e esse aqui não tem marca de hack. Então aqui, normalmente você costuma encontrar esse equipamento aqui com essas marcas feias, na minha opinião. Alças aqui perfeitas, ó, não tem nenhuma batidinha, nada, 000. Painel aqui também perfeito, os botões aqui perfeitinho com acabamento branco, serigrafia perfeita, os botões com anodizado perfeito, serigrafia perfeita, olha lá os views, ó, aquilo que eu comentei dos vermelhinhos, né, os vermelhinhos perfeitos aqui também, serigrafia interna lá dentro, tem uma leve, talvez uns pontinhos de oxidação aqui, os ponteiros perfeitos, tudo certinho, aqui a serigrafia aqui também completa e perfeita. Você vê que tem uma, deixa eu ver se é sujeira, não, tem algumas marquinhas aqui, ó, uma, duas, aqui em cima tem algumas, mas é bem pouca coisa. Aqui a alça também perfeitinha, botão perfeito, serigrafia perfeita, conector, aqui tem aquela bolinha que eu falei, ó, uma pintinha aí, alguma pegadinha que deu em algum lugar, né, difícil se encontrar assim 100%. Então esse é o painel dele aí. Beleza, então vamos olhar aqui o fundo. Pés, como eu disse, os pés são originais de época. Os parafusos aqui todos originais. Parafuso aqui também original, né? Existem algumas versões que o parafuso aqui é preto, mas difícil. O importante é não ser que os parafusão que os caras enfiam aí tudo para arrebentar, né? Então o zincado aqui perfeito. Tem aqui os selos, tá meio saindo já os selos, tá? O selo da Polivox aqui e o selo da numeração dele, ó, 895, os pés, como eu disse, original. Vamos abrir aqui a tampa do fundo para ver como está a tampa interna da parte de fonte que a gente consegue ver aqui por dentro. Vamos lá? Bom, uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla desse canal é isso aqui, ó. Puta, como é gostoso você abrir o equipamento, ele tá com todos os parafusinhos originais, tudo certinho, porque isso aqui, às vezes até equipamento bonito que você vê anunciado aí, mas quando você olha a foto do fundo, vixe, parafuso fenda, uns pretos desse tamanho, um amarelo, um cor-de-rosa, um verde, um fluorescente. Complicado, né? Técnico teria que caprichar um pouco mais. Põe num potinho aí. E apesar de encontrar equipamento nesse estado aqui, há uns 10 anos atrás a gente encontrava muito desses equipamentos nesse estado. Hoje em dia, quase impossível, tá? Então vamos lá, ó, aqui o selo é o mesmo número que tá lá. Opa, vai cair o selo. Puxa, que dó. Eu vou tentar deixar ele aí mesmo, tá? Infelizmente só encostei nele e ele já caiu. Que pena. Mas vamos lá. Então a parte aqui da fonte a gente tem todo original. E aqui vou abrir um parênteses aqui, um detalhe desse equipamento, que é o seguinte. Eu queria um equipamento recapeado, com recap. Esse equipamento tá caro por quê? Porque ele tá recapeado? Não, tá caro porque é original. Quer um equipamento recapeado, com capacitor novo, com fonte nova, com mexido, com solda, com capacitor novo, procure outro equipamento. Esse equipamento aqui é um equipamento original. Qual é a vantagem, César? A vantagem é que você tem uma base boa. Porque você pode pegar um equipamento aí, não, esse aqui tá tudo recapeado, tudo, mas quando você abre, cara, tem pelota de solda, tem troço pendurado,
é complicado esse tipo de equipamento, tá? Essa é a minha opinião. Quer um equipamento original e quer fazer o recap em cima do equipamento original, beleza. Escolhe muito bem o teu técnico para usar o ferro correto, para fazer a desmontagem corretamente, para usar o capacitor correto, fazer a coisa certinha para manter aquele equipamento que está com uma base boa, perfeito, certo? Ah, mas eu queria um já feito, então procura outro equipamento, mas aí você nunca vai saber qual é a procedência, né? O que era o equipamento antes. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, capacitor original, até os diodos aqui. Esse diodo que você não encontra mais, né? Só que aqui eu já percebo uma coisa, tá? Eu sou bem honesto, bem franco. Ó, aqui você percebe, tá vendo essas soldas fosca? Quer dizer o quê? Original. Ninguém meteu a mão nos capacitores aí. Mas aqui, ó, você percebe soldas novas, ó. Aqui, ó. Nova não digo, mas parece ser recente, né? Tá meio brilhosa, né, a solda, não tá tão fosca como em outros lugares, tá? Então, talvez tenha sido desligado aqui por alguma coisa, olhado, deixa eu ver se tem algum componente que pode ter sido feito novo aqui, ó. Aqui, né, uma curiosidade, ó, isso aqui é um lugar para pôr um fusível, um porta-fusível, mas como a Polivox já tem os fusíveis aqui atrás, então aqui foi eliminado os porta-fusíveis e tem um fio aí, ó. Tá? Na verdade, ele até serve como um fusível, né? Mas o fio é tão grosso que é difícil de romper isso aí. Mas às vezes, para parar um equipamento desse, vem aqui o fio tá rompido. Aí, apesar que romperia aqui antes, tá? Bom, vamos lá. Vamos olhar aqui, analisar o equipamento. Então, toda a fiação aqui com a amarração original, ó, isso eu acho muito legal, né? Então, quando você vai fazer um recap, o cara vai ter que tirar isso aqui, aí botar um enforca-gato aí, né? E mexer. Eu particularmente não gosto muito, né? Apesar de ter feito um vídeo recente só substituindo isso daqui. Grande dia. Foi uma boa coisa ter, mas o equipamento tinha defeito e era esse o problema dele, tá? Aí eu simplesmente dissoldei três aqui e pus os capacitores novos. Perfeito, né? Sem problema nenhum e aqui não mexi. Mas voltando ao nosso assunto aqui, que é esse equipamento, a venda desse equipamento original, tá? 100% original, a parte de baixo aqui. Agora eu vou fechar e a gente vai abrir os canais, tá? Pra ver como é que tá. Aí, ó. Pra ver como é que tá os canais aqui, que aqui também é importante olhar. Vamos lá. Bom, então eu já tirei aqui, são 4 parafusos Allen aí, né? Tá? Que você tira aqui. Então são, nesse canal aqui, deste lado, são dois dissipadores separados. Então são duas partes da parte de amplificação aí. Vou tirar essa primeira parte, a gente vai olhar. Não abri ainda, vou tirar ele aqui na hora, juntos. Vamos abrir juntos aqui, ó. Ó, toma muito cuidado na hora de abrir um equipamento desse, para não escapar nenhum fio aqui. Porque se escapou, você não percebeu e ligou o equipamento, você torra tudo aí, tá? Então, olha, internamente tem muito pó, hein? Tá? E ao contrário do último equipamento que eu mostrei aí, que ele tava com os transistores originais, aqui a gente tá com, e tinha feito um recap, quer dizer que tinha sido colocado o capacitor novo na parte de amplificação. Nesse caso não, tá? Apesar de que, César, qual é o problema de recapear a parte de amplificação? São, ó, 1, 2, 3, né? 3, talvez um cerâmico aqui, algum outro tipo de capacitor. Então são 3 aqui, mais 3 aqui, são 6 capacitores. Você não vai gastar nem R$5 aí. São dois problemas, na minha opinião. Primeiro, qualidade dos capacitores que você vai pôr aqui. Vai ter que comprar capacitor bom, né? De marca confiável. Segundo, quem faz o serviço. Porque na hora de desmontar isso aqui tudo, tal, o cara mete um ferro errado, estoura uma trilha, faz um jump, né? Desliga alguma coisa que não era para ter desligado. Então são dois problemas, na minha opinião. A mão de obra de quem faz serviço e a qualidade da peça que é colocada. Por isso eu prefiro manter o original. Mas isso é minha questão. Muita gente gosta de refazer. Como eu disse, vou bater na tecla novamente, pelo menos faça no equipamento que tem uma base boa. Não no equipamento que já está totalmente ferrado aí, com trilha rompida e tudo mais. Bom, voltando aqui ao nosso problema. Tem bastante sujeira. Não vou limpar a sujeira. A sujeira faz parte aí dos 40 anos, ó. Tem bastante pó aqui. Transistores desse lado aqui originais, todas as soldas aqui bem feitinhas, originais, aqui tudo original, transistor verde, preto, capacitor, tudo original aí, não foi nada mexido desse lado de um dos canais. Agora vamos abrir esse lado do... Então já abri o outro lado aqui, ó, esse lado a gente já viu, mesma coisa, original, como eu falei, ó, 1, 2, cadê o outro? Tem mais um capacitor aí, né, eram 3, né, esse lado aqui não tem o terceiro? Puxa vida. Talvez seja o capacitor do... é o capacitor do filtro, né?
que tá aqui que o pessoal costuma romper ele. Ó, eu vi que um resistor meio chamuscadinho, ó. Tá vendo aqui, ó? O resistor meio chamuscadinho, mas normal, né? Normal. Sem problema nenhum. Tá? Então esse aqui também, bem original, transistor, né? Que é a vida útil, a vida dele aí, a alma dele original. Que a gente percebe que as soldas são originais de fábrica ainda desse lado. Vamos abrir o outro lado para ver? Então é isso, vamos analisar aqui o outro lado do canal do PM5000, que tem a chave Power, né? Aqui é a chave Power. Nossa, a chave Power é diferente, rapaziada. Ó, a chave Power tem uma placa, né? Nos mais antigos, a chave Power ela vem com todos essas ciranças, bolachinhas aqui, tudo pendurada, né? Na chave Power. Então a chave Power desse equipamento aqui é diferente. Tem uma placa, né? E ao contrário dos outros que já fiz vídeo, né, mostrando, trocando essa chave aí, que os componentes ficam pendurados. Então aqui, né, tudo original lá. Aqui também, transistores verde e preto original, capacitor esse aqui do filtro, capacitor aqui, tudo original, não tem muito segredo. Transistor também original, não dá pra ver nada aí que diga que tenha algum tipo de problema. Então essa parte aqui, esse lado do nosso PM, né? A gente tá do outro lado agora aqui. Essa primeira parte é ok. Vou fechar aqui, vamos abrir a outra parte para analisar. Dá uma boa olhada. Nada que desabone, não. Então é isso, você viu aí, né? Tá bem travado os parafusos, tive que forçar. Fez aquele famoso estalinho, né? Tac! Bom, esse lado aqui também a gente tem a mesma coisa. Capacitor original, os transistores originais. Não vejo nada chamuscado, nada. Que mais? Os transistores aqui são originais também, ó. Pelo pó e pela passa térmica que tá aí. Pelas soldas aqui, ó. Tudo original. Os transistores aqui também são originais. Então desse lado aqui tá perfeito, né? Bom, e aí, né, uma dica, né? O que acontece? Vocês viram aí todos os parafusinhos, né, travado, Allen e tal. Então, quando eu abri aqui ele e fez aquele tec, eu já imaginei, não, que tá original isso aqui, né? Dificilmente alguém já tenha mexido, porque normalmente você já mexeu, não apertou direito, aí vai estar frouxo. Isso que os parafusos são os originais, tá? Agora, por isso que são detalhes que você tem que ir pegando aí quando você vai adquirir um equipamento desse. Pô, se olha assim, todos os parafusinhos original, então a chance dele estar assim é grande. Agora, se você já pega sem os parafusinhos Allen aí, com parafuso que você vê tudo cromado, ou parafuso diferente, o parafuso Phillips, né? O pessoal troca esses parafusos por Phillips, que é a mesma rosca aí, e é mais fácil de abrir. Então, se você já pega um equipamento que tá com parafuso Phillips, pô, alguma coisa tem. Então a possibilidade de ele ter alguma coisa aqui no canal é grande, né? Então quando você pega assim, todos os equipamentos que eu abri aí, foi um PM5000, uma H2, que eu abri, todos eles quando você olhava assim, tava com os parafusos originais e não deu outra. Abri, tudo original por dentro. Não é 100% de chance, né? Às vezes se pode pegar um equipamento tudo original, mas que já foi fuçado. Aqui no caso não, tudo perfeitinho, beleza? Então vou fechar esse último lado aqui. Vou colocar ele aqui de novo para tocar, tudo certinho, claro, né? Acabei de mexer nele aqui, vou colocar ele para funcionar novamente. E já vou dar os últimos recados aí do vídeo de venda do PM5000. Vamos lá, vou fechar aqui rapidinho já. Eu ia falar sobre a procedência do equipamento. Esse equipamento aqui, ele foi de único dono até os anos 90, 94, 95 ou 93, quando foi adquirido por um amigo meu. Foi adquirido numa loja de usados aqui em Curitiba, que era famosa. E aí ficou desde os anos 90 até uns 4 anos, acredito, atrás com esse meu amigo. E depois veio para mim. Então ele viveu a vida inteira dele até os anos 90 com um dono. Depois dos anos 90 até 2000 e alguma coisa com outro dono. E depois veio para mim. Né? Então não é equipamento de primeiro dono, que nem o pessoal fala aí. Já teve 3 donos. Mas a gente conhece todos os donos anteriores
desse equipamento e não preciso falar nada, né? Pelo estado de conservação dele, vocês conseguem imaginar que é um equipamento que foi sempre muito bem utilizado. Então é isso aí, você viu todos os detalhes do PM5000 Polivox, né, que eu estou colocando infelizmente à venda. Link para o anúncio na descrição desse vídeo, veja os valores lá, tudo mais. Qualquer dúvida com relação ao equipamento você pode me perguntar ou aqui no vídeo ou lá no anúncio, que eu vou ser bem sincero e te responder. Eu acredito ter mostrado todo ele aqui, todas as características dele. Se você não conhece o canal, não conhece esse equipamento, inscreva-se, porque eu ainda vou mostrar ele aí. Vou fazer alguns vídeos com esse equipamento ainda, provavelmente uma live dele tocando forte. Vou deixar aqui na descrição se eu já fiz. Também quero fazer um vídeo comparando esse equipamento com outro equipamento, que é o famoso Cúpula do Trovão. Também fazendo um outro vídeo que é mostrando esse equipamento tocando junto com o outro que foi modificado, para ver se tem alguma diferença. Se esses vídeos eu já fiz antes de postar esse vídeo de venda, vou deixar aqui na descrição, assista lá. Então é isso. Tem interesse num PM5000 da Polivox, amplificador bem bacana, bem legal, clássico total dos anos 70, anos 80, de uma indústria nacional, Polivox aqui no caso, equipamento muito legal, muito disputado hoje em dia. Tem interesse? Link para o anúncio na descrição, e como eu já disse, inscreva-se no canal, ative o sininho, que quando eu lançar um vídeo novo referente a essa geração, eu posto aí, você vai ser avisado. Não esquece de dar o like para ajudar, e é isso aí. E é isso. PM5000, como é que estou colocando à venda, link pro anúncio na descrição, em alguns vídeos aí, assista, caso tenha alguma dúvida é só me perguntar. É isso aí,